Olá, eu sou a Karina, sou astróloga e sou psicóloga e vou falar nesse vídeo sobre o temperamento sanguíneo, dando continuidade a essa conversa sobre os 4 temperamentos, usando o referencial da astrologia e também da psicologia, né, que é a minha base de formação. E a ideia, principal é que vocês consigam ir desenvolvendo essa reflexão, o hábito da reflexão, de olhar para aquilo que está acontecendo ao redor de vocês, elementos que estão ali o tempo inteiro presentes como o ar, e conseguirem fazer essa conexão com o mundo interno, que isso é algo muito importante, porque vai trazendo, vai expandindo a nossa consciência, de modo a fazer com que a gente vá se sentindo parte do lugar que estamos, do universo que habitamos, e aprofundando o nosso autoconhecimento ao mesmo tempo. A gente cresce para fora e cresce para dentro. Na verdade, a gente vai crescendo para dentro e esse crescimento vai fazendo com que a gente vá crescendo ainda mais para fora, como uma árvore, sua raiz, e a sua copa. Bom, o temperamento sanguíneo é um temperamento relacionado ao elemento ar. Então vamos refletir sobre o ar. Ele é quente e úmido e se relaciona com a primavera. Então a gente já tem 4 componentes aí para fazer essa reflexão. Como é o ar? O ar, ele é ágil, ele é sutil, ele está em todo lugar. A ausência do ar faz com que os organismos vivos morram rapidamente de sufocamento, não é? Então a gente pode relacionar essa característica com a liberdade. Então uma pessoa de temperamento sanguíneo, quando é privada do seu direito ao movimento mental, principalmente, mas não só, quando é privada da sua liberdade, isso vai ser um grande sofrimento para ela, Porque ela tem esse fator como sua natureza, a necessidade de ter liberdade, de ter espaço para se movimentar e muitas vezes se movimentar de forma muito rápida, Então, são pessoas que tendem a raciocinar de forma rápida, versátil, fazer conexões muito rápidas mesmo. E também o ar está relacionado com as nossas trocas, no nível biológico do nosso funcionamento. A gente faz trocas gasosas o tempo inteiro, não é? E isso que promove a nossa possibilidade de sobrevivência no plano físico. E isso transposto para o plano interno e relacional, o ar está relacionado às trocas relacionais. Então as pessoas com um temperamento fleumático fortes no seu temperamento, no seu funcionamento, na sua personalidade, são pessoas que tendem a ser muito sociáveis. Elas se adaptam com qualquer um dos outros 3 elementos, não é? O ar se relaciona bem com o fogo, principalmente, mas ele também se relaciona com a terra, um pouco menos, mas está lá, e também se relaciona com a água, Então é o temperamento, vamos dizer assim, mais versátil no campo das relações. Então os signos do elemento ar, pensando agora na astrologia, eles são todos muito ligados à ideia de se relacionarem. E não quer dizer que eles sejam pessoas sociáveis. Isso pode se manifestar na sua polaridade oposta, Eles podem ter muitas dificuldades de se relacionar exatamente porque a relação é um ponto de peso no seu funcionamento, Mas depende de outros fatores. Mas, a grosso modo, o temperamento sanguíneo ele é extremamente relacionável, Ele é de fazer trocas, ele gosta disso, ele flui bem nessa função como o ar, Como o ar vai promovendo toda essa possibilidade de vida através das trocas que todos os seres fazem com ele, E é muito interessante também porque ele nos leva, esse temperamento sanguíneo, pensando nessa questão das trocas, nos leva a pensar a importância das relações para a sustentação da vida.
o conceito da vida como algo que está presente em toda forma ali, que cresce, que se desenvolve, que morre, como algo muito natural, né? E se conectar e fazer trocas, não cair num funcionamento de querer mais para si do que dar, é essencial para que a vida continue a se manifestar e a promover o crescimento que ela está predestinada a promover, né? Então, quando a gente pensa nisso, isso ajuda a gente, né, a pensar nessa importância de quando a gente estiver no relacionamento, a gente pensar que sim, a gente precisa receber, mas a gente precisa dar, para que essa balança não fique desequilibrada. Por isso que Aquário fala muito, né, de se voltar para o outro. Gêmeos fala muito da comunicação, que é um canal, talvez o principal, a comunicação verbal, no caso, de trocas, que vai consolidando, que vai dando forma, que vai conduzindo esse processo de troca que está muito ligado à manutenção da vida, né? Gêmeos fala muito disso, que é um signo de ar, nesse sentido. E Libra fala muito do equilíbrio das trocas, diplomacia, é um conceito relacionado a esse padrão, né? Tô falando desses 3 signos porque são os signos relacionados ao elemento ar, né? Então, esse componente é muito forte, é muito presente nas pessoas que têm esse temperamento sanguíneo fortes no seu funcionamento, né? E é quente e é úmido. Então, o quente, ele está muito ligado na astrologia, quando a gente considera essas qualidades, a expansão, a algo que vai longe, que pensa longe, não é? Que tem vontade de conhecer as coisas, que se movimenta, que não é estático. Uma coisa que é quente, né? Ela tende a se expandir, né? No nível molecular, né? Ela se expande, ela fica leve, vai para cima. Tem também essa característica, né, de ser um padrão de funcionamento, o temperamento sanguíneo, que leva para cima, que tem uma leveza e que, portanto, né, ajuda também no contato com o plano mais elevado das ideias, no contato racional, né, no contato de compreender melhor essa conexão, pensar de um jeito inspirado, né? Os signos de água sentem de um jeito inspirado. Os signos de ar trazem muito essa questão do pensamento, da racionalidade, da inteligência, dessas conexões, né? Essa capacidade de escolha aí de uma forma, ser feita de uma forma inspirada, porque tem essa leveza, tende a ir para cima, que também é uma característica do ar, né? E ele é quente e úmido, né? Então ele carrega ali também no seu movimento toda uma capacidade uma capacidade de ser sensível, porque ele é úmido, ele carrega partículas de água, né? E a gente já viu, quando a gente falou do temperamento fleumático, que a água está muito ligada às nossas emoções e às nossas sensibilidades. E, portanto, pessoas do temperamento sanguíneo podem ser muito empáticas, podem se tornar muito suscetíveis ao que tá acontecendo com o outro por conta dessa característica das trocas, né? De ser um padrão ligado às trocas, e por conta dessa tendência a uma sensibilidade, não é uma regra, né? Eles podem ficar, pelo excesso de movimento, às vezes, ficar tão dispersos e tão rápidos que não dá tempo de vincular, né? De reter a experiência emocional das coisas, mas o potencial está presente nesse padrão, nesse temperamento, né? Então, podem ser pessoas que venham a desenvolver uma empatia muito grande pelo outro, especialmente
o signo, o padrão do temperamento sanguíneo ligado ao signo de Libra, porque tem esse olhar muito voltado, né, muito conectado com o outro. Então acho que é uma característica importante de ser ressaltada, que nem sempre é falada com relação a esse temperamento, mas ela é muito presente, né? E é uma empatia que é realmente, pode ser muito interessante, porque é uma empatia que vai passar de alguma forma pela racionalidade. Não é só das emoções, é da racionalidade também. Então é uma empatia que vai dando espaço para a maturidade, né? Porque a gente vai amadurecendo na medida que a gente se abre para as experiências e a gente vai fazendo esforços mentais, porque somos seres que organizamos as coisas através da racionalidade, né? De ir evoluindo essas experiências emocionais, né? E como o temperamento sanguíneo tem muito forte essa característica, dessa capacidade de racionalizar, de perceber as coisas, né, de ir longe, de leveza, de se movimentar, esse processo, né, de você perceber as coisas e você ir estabelecendo um exercício responsável da empatia, ele fica mais facilitado, né, porque a empatia só no campo emocional ela pode ser perigosa, né, porque você imagina, né, você sente ali uma dó, a dó já é um sentimento para a gente sempre refletir sobre ele. Você já sente ali uma dor enorme de ver alguém sofrendo, e se você não tiver a racionalidade, não é, para você lidar com esse sentimento de modo a não se identificar com ele, você não vai conseguir ajudar a pessoa, porque você vai se misturar, você vai sofrer junto, mas não vai conseguir ajudá-la na organização desse sentimento, porque você vai ser tomado pelo sentimento. E o padrão de funcionamento do temperamento sanguíneo traz essa capacidade de você olhar, sentir e elevar esse sentimento, organizar esse sentimento através da própria consciência, né? Através da capacidade racional ali de organizar aquele pensamento e não deixar que as emoções te conduzam. E aí sim, mantendo um pé dentro e um fora, você consegue, de fato, desenvolver um conceito de empatia muito mais maduro, né? Muito mais interessante, que vai auxiliar o outro, porque você não está misturado, né? Você não está ali no meio daquela confusão, você está vendo a confusão, você está sentindo, né? Você está se deixando afetar por aquilo, mas você está mantendo a sua capacidade de raciocínio. Quando eu for falar dos exemplos, né, vou dar algumas cenas, né, de alguns conteúdos ali que podem ajudar a gente a visualizar isso no plano concreto, né, como é que é esse negócio aí de empatia e tudo mais, né, acho que aí fica legal, mas conceitualizando é basicamente isso, né, quando a gente fala água, o temperamento fleumático, tem muita empatia ali circulando? Tem. Mas o temperamento sanguíneo também. E é uma empatia que pode amadurecer, né? Porque a empatia nem sempre pode ser algo interessante. Depende, né, da maturidade, depende do controle, da organização. Acho que controle não é a melhor palavra, né? Da organização que aquela mente consegue fazer das suas emoções, né? Para que você possa organizar, ajudar aquela pessoa, né, ou aquela situação de forma realmente eficiente, né, realmente produtiva, madura. A gente precisa de um distanciamento. Se a gente estiver muito perto emocionalmente, a gente não consegue, né? E o temperamento sanguíneo, ele traz muito, né, essa possibilidade, né, da gente misturar essas coisas. E isso ligado a esses componentes, né, do ser quente e ser úmido ao mesmo tempo do ar, né? Por isso que é muito legal a gente sempre fazer essas conexões com a natureza e se reconectando externamente e internamente com ela, né? E a primavera, que é um símbolo ali muito, muito presente, que marcou ali a descrição inicial desse temperamento, que é essa diversidade, né? Essa retomada
do florescimento da vida, né? Como se a vida ficou ali num certo momento latente, se reorganizando, né? Se reconectando, poupando esforços, se reenergizando, e aí depois ela vem para fora. Né? Veja que é novamente essa ideia de vir para fora, de se relacionar. As flores, aqui a gente não tem muito isso, né? A gente tem flor o ano todo, que é muito, muito legal também. Mas as flores, né, da primavera, elas se abrem para o mundo, né? Então o temperamento sanguíneo ele tende a ter essa abertura para o mundo, essa abertura para as relações, essa abertura para as ideias também. Ele pode ser muito teimoso, né, se tiver ali uma presença forte do aquário, mas ele tende a ser muito flexível, aceitar as diferenças, porque consegue perceber o enriquecimento que a presença de elementos diferentes coexistindo traz para qualquer forma de vida, para qualquer sistema, para qualquer comunidade, né? Então, eles tendem a ter um pensamento mais leve, mais aberto, menos contaminado por preconceitos, porque se abre para a vida, né? Porque se mostra, se expõe, né? Então são pessoas que às vezes não têm também, isso depende, tá, de outras características, mas a grosso modo, são pessoas que não têm tanta vergonha de se expor, de mostrar o seu centro, né, de colocar para fora, como a flor que abre as suas pétalas, mostra o que estava ali guardadinho, mostra o seu centro para todos, né? Então, são pessoas que podem realmente ser muito cativantes por conta dessa qualidade de se relacionar de forma muito fácil, né? Diplomacia, são diplomáticas, então vão amadurecendo essa consciência de como falar as coisas, com que entonação, com quem falar tais assuntos, em que circunstâncias falar tais assuntos. Então eles vão tendo essa desenvoltura porque se interessam por isso, porque se relacionam, né? Porque estão observando, se sentem atraídos pelo mundo, de uma forma geral, né? A curiosidade também é uma virtude muito presente nos temperamentos sanguíneos, né? Que é esse se voltar para fora, querer conhecer, ter, né, essa ideia realmente ali de que a vida floresce através das trocas, através dessas conexões, através das relações ali, presentes em qualquer sistema, né? E quando eu falo relações, não é só relações entre seres humanos, é relações de modo geral, relações com a vida, né? Mas é claro que a questão do relacionamento humano é muito presente no temperamento sanguíneo. Vou parando por aqui, no próximo vídeo vou dar alguns exemplos desse temperamento.